Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, eu, professor Arthur, através da plataforma Meu Guru, a maior e melhor plataforma de resoluções da América Latina. Pessoal, não deixem de deixar sua curtida, seus comentários, indicar outras questões que possam lhe ajudar na sua vida acadêmica ou na sua vida pós-acadêmica, certo? Vamos fazer então essa questão muito interessante que relaciona os circuitos elétricos e os instrumentos de medida. É uma questão de uma banca muito complexa que é a FGV. Olha o que nos é dito. Na primeira figura, que é essa aqui, no canto esquerdo, certo? Os nossos instrumentos de medida, o amperímetro e o voltímetro, são conectados em paralelo em um circuito composto por uma fonte de tensão de 9 volts, aí está escrito errado, né? E um resistor de 3 ohms. Na figura 2, temos um outro circuito, onde o voltímetro e o amperímetro estão conectados em série. E é solicitado para cada um desses circuitos aí, e levando em conta que os instrumentos de medida são ideais, quais são as leituras, ou seja, o nosso amperímetro marca quanto, o nosso voltímetro marca quanto em cada uma dessas situações aí, certo? Para isso, vamos lembrar da teoria. Sem ela, a gente não consegue fazer nada. Um amperímetro ideal se comporta como um curto-circuito. Ele deve ser colocado em série, de modo que a corrente elétrica que passe pelo circuito o atravesse. O voltímetro ideal, ele se comporta como um circuito aberto, ou seja, tem uma resistência infinita, muito grande. E ele tipicamente é colocado em paralelo entre os terminais do elemento que se deseja tomar a medida. Ou seja, vamos então substituir amperímetro e voltímetro pelos seus modelos ideais e ver então como se comporta o nosso circuito. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, para a figura 1, onde está um amperímetro, vamos substituir por um curto-circuito. E onde está o voltímetro, vamos substituir por um circuito aberto. O mesmo faremos na figura 2. Onde está o amperímetro, vamos substituir por um curto. E onde está o voltímetro, vamos substituir por um circuito aberto. Vamos fazer isso então para o primeiro circuito. Vamos fazer isso para o circuito da figura número 1. Vamos deixar anotadinho aqui no canto para a figura 1, Fig 1. Vamos então redesenhá-lo. O nosso circuito era composto então de uma fonte de 9 volts. Temos a nossa resistência de 3 ohms. E nós tínhamos um amperímetro e um voltímetro em paralelo. O amperímetro se torna um curto, porque ele é ideal. E o voltímetro, ele é um circuito aberto. Observe então o seguinte, pessoal. Esse voltímetro aqui, ele está lendo a tensão que se encontra entre os seus terminais. E entre os seus terminais está conectado o nosso amperímetro, que se comporta sempre, caso seja ideal, como um curto. Ou seja, o voltímetro V1 está registrando qual tensão? A tensão do curto-circuito. E nós sabemos que um curto-circuito tem tensão nula. Então o voltímetro registra 0 volts. O nosso amperímetro vai registrar a corrente que passa aqui no curto, aonde essa corrente, estou chamando de A1, que é a indicação de leitura dele, é quem? É a tensão da fonte de 9 volts dividido pela resistência de 3. Então a leitura do nosso amperímetro é de 3 amperes, que é a corrente que passa pelo curto.
Tudo bem? Vamos fazer agora, então, a nossa análise para o circuito da figura 2, onde na figura 2 os elementos não estavam em paralelo, eles estavam em série, certo? Vamos então redesenhar aqui. Na figura 2 nós temos então a nossa fonte de 9 volts, o nosso resistor de 3 ohms, nós temos o nosso amperímetro, que é um curto, e o voltímetro, que é um circuito aberto. Observe então, pessoal, que não existe uma malha, ou seja, não existe um percurso fechado. Portanto, ao longo de todo este percurso aqui, a corrente é nula, porque o voltímetro, que se comporta como circuito aberto, está colocado em série com o circuito, que é uma colocação errônea, porque nós vimos que ele deve ser colocado sempre em paralelo com os terminais que se deseja medir a tensão. Então, por isso que o circuito está operando de uma forma errada, né? Não passa corrente elétrica, porque o voltímetro em série abriu o circuito. Portanto, se não tem corrente, aquele amperímetro lá, A2, vai registrar uma corrente de 0 amperes. E o nosso voltímetro vai registrar a tensão que está na fonte, que é a tensão de 9 volts. Por quê? Não tem corrente aqui, logo não tem tensão no resistor. Então toda a tensão da fonte vai recair sobre o circuito aberto. Então a leitura do segundo voltímetro é de 9 volts aí para nós. Olha que interessante então essa questão sobre circuitos e instrumentos de medida. Nos vemos então na próxima, pessoal. Grande abraço.